O programa Universidade Viva pergunta se um ex-juiz do Supremo tem essa opinião sobre a lei da ficha limpa, como eleitor, em sua maioria absoluta, com baixa escolaridade, no dia 3 de outubro, vai se tornar o juiz universal dessa lei? A primeira pergunta que eu faço, eu vou começar ali com o doutor José Edmilson de Oliveira. Bem, eu entendo que a ficha limpa, a chamada ficha limpa, foi um marco na história eleitoral no Brasil. Eu entendo que foi um pontapé muito importante, até mesmo para se abrir essa discussão. Mas ninguém pode deixar de também compreender essa posição do ex-ministro, de que ela, também ao meu sentir, ela às vezes nos parece inconstitucional. Por quê? Porque sempre nós tivemos como lição de direito que ninguém é culpado até sentença transitada em julgado. No caso da ficha limpa, porque no Brasil nós temos aquela coisa interessante, ou se pode tudo ou não se pode nada. Então nós estamos vendo que muitas decisões do próprio TRS estão sendo modificadas pelo TSE devido à rigidez como se estão interpretando a lei das fichas limpas. Então, eu acho que é necessário, é um pontapé inicial muito interessante, mas tem que ser aplicada de uma maneira muito cautelosa, a fim de que não cause prejuízo a muitas pessoas que ainda nem sequer foi instaurado até um processo contra ela. Esse é o meu posicionamento nesse sentido. Ok, doutor Cléber Cruz. Eu gostaria de ponderar, até concordando em parte com o colega juiz da propaganda, que um aspecto inicial deve ser considerado. Quando o ministro coloca essa questão da inconstitucionalidade, ele não foca todo o contexto da lei. Ele foca um aspecto peculiar da lei, que é a questão do princípio da presunção de inocência. O que é isso? Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, com base nesse princípio, o ministro considerou que a lei da ficha limpa seria inconstitucional. Por quê? Porque ela permite que a pessoa seja impedida de se candidatar, mesmo que ainda não haja o trânsito julgado da sentença, ou seja, ainda com a possibilidade de alguns recursos. Ele considerou, por conta disso, inconstitucional. Não quer dizer que a lei seja totalmente inconstitucional, até na visão do ministro. Existem outros aspectos. Então, ele colocou e focou essa questão. Agora, ponderando essa questão da inconstitucionalidade da norma, eu sou, particularmente, e penso também que essa deverá ser a posição do Poder Judiciário, em geral, e a última palavra, claro, quem dará é o Supremo Tribunal Federal, de que a lei não padece dessa inconstitucionalidade. Por quê? Porque essa questão do princípio da presunção de inocência é uma questão de direito penal, não é uma questão de direito eleitoral. Então, para o direito existe uma questão. Ninguém pode pagar por um crime sem que exista uma decisão definitiva. É o princípio de direito penal. E realmente, porque se a pessoa vai à prisão, fica preso, e depois, num recurso, ela consegue reverter aquela sentença condenatória, ela teria um prejuízo irreparável. Isso não acontece no âmbito do direito eleitoral. O direito eleitoral ele pode dizer quem é que eu quero que seja candidato. Uma pessoa que já teve uma condenação, embora essa condenação esteja passível de recurso. Então, essa questão, a meu ver, ela não choca com a Constituição Federal. Então, são questões tratadas em ramos de direitos diferentes. E o Tribunal Superior Eleitoral tem firmado entendimento no sentido de que as inelegibilidades, porque a lei da ficha limpa trata das inelegibilidades, que são as causas temporárias que impedem uma pessoa de se candidatar. As inelegibilidades, elas não têm caráter de direito penal. Elas sequer são sanções. Então, as causas de inelegibilidade, elas vão definir quais são os requisitos que uma pessoa deve ter
para se candidatar ou não. Então, eu acho também, até corroborando com o colega, que foi um grande avanço, que a lei da ficha limpa não é, de forma nenhuma, uma ficção. Nós vamos ter, assim, um grande filtro que favorecerá, com certeza, o nosso regime democrático. E depois mais, doutor José Edmilson, vamos na hipótese de que um candidato que está com esse processo, já recorreu ao Superior Tribunal, e depois ainda tem direito de recorrer ao Supremo, né? Ele seja eleito. Aí o que vai acontecer com ele depois que ele já foi eleito? Ele não vai ser empossado? Seria empossado, mas ele poderia perder o mandato depois da sentença transitada em julgado. O que eu vejo com a preocupação, como eu disse, é muito importante essa lei, eu acho que a coisa é só aprimorar. Sabe, até a própria população, a comunidade de uma forma geral, ela também está atenta agora com a ideia da ficha limpa. Agora, nós temos, por exemplo, casos de administradores, prefeitos, ou pessoas que exerceram algum cargo de chefia na administração pública e, por exemplo, tiveram somente suas contas desaprovadas. Por um colegiado. Pelo Tribunal de Contas. Sim, pronto, aí isso também está na lei, né? Bem, Sim. então, é comum que esses prefeitos, às vezes, tenham errado administrativamente, eles chamam lá as pessoas da própria Tribunal de Contas e consertam até os erros. Mas outras vezes são irregularidades mesmo sérias, são atos ilícitos. Então, só porque ela teve uma conta desaprovada, que ainda está sendo motivo de investigação, ato de discussão, para depois ela ser reconhecida como aprovada, já está sendo motivo para a pessoa não ter o seu registro deferido. Então, eu acho que causa um prejuízo ao candidato, e eu discordo do colega desse ponto, porque qual é o prejuízo que ele vai ter? O momento que ele deseja, o que é se candidatar. Passada a eleição, se ele não se candidatou, ele já sofreu o prejuízo que ele almejava, que era ser candidato e ser eleito. Então, é uma coisa que, a meu ver, que precisa ser cuidado, precisa ser analisado com mais cautela, a fim de não prejudicar assim, de uma forma generalizada todos os candidatos. Agora, aqueles que realmente são considerados pessoas que até a própria comunidade, às vezes, até já conhece, né, que são desonestos, estes, eu acho que realmente essa lei veio de mão cheia para atingi-los. E este é o objetivo da lei. Pois é, eu queria colocar o doutor Kleber aqui, porque... E será que esse termo... Eu queria entender mais dessa lei da ficha limpa, porque o cara ter a ficha limpa e ser um canalha, ser um ladrão, isso não tem nada a ver, quer dizer, ele pode se candidatar como ladrão, como um péssimo administrador, ele pode ser tudo na vida. Ele tendo a ficha limpa, o restante de todas as maldades que ele consegue fazer, não tem problema para o povo que vai votar nele? É aquela questão que nós colocamos do ponto de vista de direito. Às vezes, a moral e o direito, eles não andam dentro dos mesmos trilhos, digamos assim. Entendeu? E muitas vezes... do ponto de vista jurídico, a situação é aquela. Nós temos que ter uma margem de segurança. Entendeu? Muitas vezes, uma pessoa que não seja, vamos dizer, do ponto de vista comum, moralmente correta, ela pode se candidatar. Aí o filtro tem que ser via eleitor. O eleitor tem que saber votar bem para evitar colocar uma pessoa desonesta e ímproba no poder. Agora, nós temos que ter, do ponto de vista jurídico, a situação jurídica. Então, a lei da ficha limpa é um instrumento legal. Ela vai definir quais são os aspectos, quais são os critérios, porque o juiz ele aplica a legislação. O juiz ele não vai poder aplicar, não, você não é moralmente correto, eu não posso colocar você como candidato. O Poder Judiciário não poderia fazer isso. Isso cabe ao legislador. Então, o legislador é que tem que fazer essa ponderação, valorar a situação que ele considera como amoral, colocar na lei, e aí sim o Poder Judiciário poder aplicar a norma.